Olá, sejam bem-vindos! O assunto de hoje é como elaborar uma petição inicial de divórcio, cumprindo com todos os requisitos previstos na legislação, e entendendo a ordem cronológica que os fatos deverão ser apresentados ao juiz. Abordaremos também nesta aula a argumentação jurídica, como aplicar a jurisprudência e quais os documentos deverão ser anexados à sua petição inicial. Mas antes de entrarmos na matéria, vou deixar aqui uma sugestão para aqueles que estão iniciando na profissão. Fica mais fácil redigir uma inicial quando você elabora um esqueleto da peça processual para te servir de roteiro e nela você passa a anotar os principais pontos que deverão ser abordados. Bom, vamos lá. A minha orientação a vocês é subdividir a peça processual em tópicos. Não importa se estiver redigindo uma inicial, uma contestação ou uma apelação. A subdivisão da peça facilita a leitura e também ajuda na organização dos assuntos que serão abordados. E ainda favorece a rápida localização de um determinado tema que está sendo tratado na petição. Pois no caso do leitor ter alguma dúvida sobre o que foi redigido e precise retornar, saberá exatamente onde localizar. Para redigir a sua inicial, você deve utilizar a linguagem e os termos técnicos próprios da área jurídica. Não se trata de usar palavras em latim, mas a linguagem adequada irá dar mais credibilidade ao assunto narrado. E cuidado com os erros de português. Mas quanto a esse assunto, eu nem preciso me estender. Se o seu vocabulário não for extenso, procure ler todos os dias, não importa o que. Este será o meio mais rápido para você aumentar o seu vocabulário. Vamos agora partir para o tema da aula, que é como redigir uma petição inicial de divórcio. Os requisitos estão descritos nos artigos 319 e 320 do CPC, que prevê que a petição inicial deverá indicar qual o juízo que a peça será dirigida. E como estamos falando de divórcio, o juízo competente será uma das varas de família. Na internet, existem diversas orientações jurídicas no sentido de redigir o cabeçalho da sua inicial assim: ao juízo da vara de família da comarca da capital, por exemplo. Mas na prática, pelo que tenho vivenciado, prevalece entre os advogados, como forma de endereçamento na inicial, o velho, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Eu, particularmente, não considero que seja erro técnico utilizar essa forma. Contudo, endereçar uma ação de divórcio para uma vara civil, aí sim será um erro técnico gravíssimo. Em seguida, o artigo determina que as partes sejam qualificadas e que seja informado um endereço eletrônico. Se você não souber todas as informações do réu, sua inicial não será indeferida, pois você pode esclarecer ao magistrado que não tem conhecimento de determinada informação e requerer as diligências que se fizerem necessárias para obtê-las. Quando eu não tenho todas as informações previstas no artigo 319 e a mais corriqueira é o endereço eletrônico, eu abro um tópico após a qualificação das partes para esclarecer ao juiz que, muito embora eu tenha diligenciado, eu não obtive êxito na pesquisa, motivo pelo qual há ausência desta informação na minha peça processual. Pois se você deixa essa informação no parágrafo que está qualificando a parte, geralmente passa desapercebida e o juiz, ao despachar sua inicial, vai determinar que você a emende e preste as devidas informações. E qual o seu prejuízo na determinação da emenda da inicial? A perda de tempo para o seu pedido poder ser analisado, pois você terá que peticionar esclarecendo ao juiz que já prestou essas informações ou reiterá-las, e os autos serão remetidos ao processamento e sabe-se lá quando será aberta a conclusão. Então você pensa, tem pedido de alimentos, então vai haver prioridade no processamento. Sim, de fato terá, mas considerando que existem diversos processos no cartório versando sobre alimentos, então você terá que, de qualquer forma, entrar na fila e aguardar. No artigo 53 do CPC, você vai encontrar qual o foro competente para a ação de divórcio. Então, não vou me aprofundar nesse assunto. Como se sabe, a ação de divórcio tem natureza personalíssima, de modo que quem tem legitimidade para o seu ajuizamento é o próprio cônjuge, ressalvada a possibilidade de ajuizamento da ação por terceiros, representando o cônjuge, na hipótese de sua incapacidade civil. Como já falamos no vídeo anterior, o divórcio é um direito potestativo. A legislação autoriza que seja concedido independentemente de qualquer condição, bastando a manifestação da vontade das partes. Por este motivo, alguns juízes entendem não ser necessária a citação do réu para que o divórcio seja decretado, sendo o outro cônjuge citado apenas para tomar ciência da decisão que foi proferida.
uma vez que não há argumentação capaz de fazer com que o divórcio não seja deferido. O próximo passo é a narrativa dos fatos em ordem cronológica. Você vai descrever ao juiz o que aconteceu e qual a pretensão de seu cliente. Então você vai informar a data que as partes se casaram, qual foi o regime de bem escolhido pelo casal, se eles tiveram filhos na constância do casamento, se já estão separados de fato e, se estiverem, qual a data da separação. No caso do casal ter tido filhos, você deve informar o nome deles, a idade e a data de nascimento. E, por fim, você deverá também esclarecer se o casal construiu algum patrimônio na constância do casamento. Ao narrar os fatos, redija de forma objetiva, sem enrolação. Tem que ser prático e direto, para que o juiz entenda com precisão tudo o que ocorreu entre o casal. Só consigne os fatos relevantes em sua inicial, somente aqueles que serão levados em consideração para o deslinde da ação. Se sua cliente quer o divórcio, em razão das constantes brigas, mas se essas discussões não refletirem violência doméstica, seja direto na redação. Por exemplo, diante dos constantes desentendimentos, a vida matrimonial se tornou insuportável, motivo pelo qual requer o divórcio. Lembre-se, o divórcio é um direito potestativo e incondicional dos cônjuges, então não há necessidade de se estender justificando o pedido. Se houver um fato relevante que justifique uma detalhada descrição, abra um tópico, assim os assuntos não ficarão tumultuados. E finalize informando qual foi o motivo que impossibilitou o prosseguimento na forma consensual. Como você ainda está moldando a ação, ou seja, utilizando o esqueleto que vai te servir de roteiro, não se esqueça de fazer uma observação dos documentos que deverão ser anexados na inicial. É importante que você os coloque em ordem cronológica, ou seja, seguindo sua redação dos fatos. Desta forma, devemos juntar a certidão de casamento e, se o regime escolhido pelo casal não for o regime da comunhão parcial, você deverá anexar o pacto antinupcial. Se houver filhos, deverá ser juntado a certidão de nascimento. E, se possuírem CPF e identidade, também será necessário anexar a petição inicial. Após finalizar a narrativa dos fatos, abra um tópico para cada assunto que será abordado. Na ação de divórcio, existem vários temas que deverão ser esclarecidos ao juiz, como, por exemplo, o uso do nome, se o cônjuge irá requerer alimentos, a guarda e a forma de convivência dos filhos e os bens a serem partilhados. No caso de alimentos, coloque anexo à sua inicial a planilha de despesas, para não haver uma poluição visual na estrutura da sua peça, fazendo com que sua defesa não seja considerada. Se o casal possuir bens a serem partilhados, você deverá listá-los e colocar o valor de mercado de cada um. Então, se for imóvel, anexe a escritura de compra e venda, a certidão de ônus real e o carnê de IPTU. Se for bem móvel, anexe as notas fiscais que comprovem a aquisição do bem e não se esqueça de colocar o valor de mercado. Se houver automóvel, anexe a tabela FIP como forma de avaliação. A forma de organização que estou te orientando a seguir tem por objetivo a leitura da peça pelo magistrado, fazendo com que sua defesa ganhe destaque diante de tantas informações que deverão constar na sua petição. Vamos tratar agora da argumentação jurídica, que nada mais é que a justificativa dos pedidos que serão feitos em sua inicial. Há duas formas para redigir a sua argumentação jurídica. A primeira é abrindo um tópico intitulado do direito, ou o nome que achar mais conveniente, e ali passar a dissertar. E a segunda é concentrar todos os seus argumentos jurídicos nos tópicos que foram abertos, para tratar dos temas em particular. Como se diz, cada caso é um caso. Então, nas ações mais complexas, com muitos assuntos a serem tratados, eu prefiro a subdivisão em tópicos, pois traz mais clareza à peça processual. Se for um pedido singelo, eu abro o título do direito e ali concentro a minha tese. A argumentação jurídica nada mais é que a estratégia que você irá apresentar ao magistrado para convencê-lo da procedência do seu pedido, se embasando na legislação ou na jurisprudência. A boa argumentação jurídica não se aprende na faculdade, se aprende na prática, treinando. Então, não há fórmula mágica para te ensinar a argumentar, mas existem técnicas que facilitam este aprendizado. Eu estabeleci a seguinte metodologia para ir me aperfeiçoando no processo de aprendizagem. Liste os tópicos que deverão ser abordados, somente aqueles que têm relevância. Depois faça uma pesquisa para achar a legislação correspondente ao assunto tratado. Essa pesquisa, ela deve abordar tanto a legislação que abriga a sua tese de defesa, como as que possam surgir para contrapor com a sua argumentação. E deve fazer isso
tópico por tópico. No fim, você vai ter em sua cabeça uma narrativa pronta. Quando estiver redigindo os argumentos, sairão com mais facilidade. E com o passar do tempo, você só utilizará essa metodologia para temas mais complexos. Outro assunto importante é como utilizar a jurisprudência. Se na sua argumentação houver a necessidade de fazer referência a uma jurisprudência específica, correlacionando-a ao seu caso, o local dela é no corpo do texto. Mas se o assunto que você quer tratar tem entendimento majoritário da doutrina ou da jurisprudência, não há necessidade de colocar no corpo do texto. Em suas alegações, faça menção que este é o entendimento majoritário da jurisprudência e insira no rodapé da sua inicial, caso realmente queira apontar alguma jurisprudência. Sua petição inicial deve ser concisa e objetiva, pois dificilmente o magistrado irá ler com atenção uma peça com 50 páginas, mal estruturada ou dividida e cheia de jurisprudência sobre o assunto já pacificado. E não para que ele se interesse pela leitura da sua inicial, é importante que você cuide da estrutura visual também. Dê espaçamento entre linhas, obedeça às margens, não utilize caixa alta desnecessariamente. Se quiser chamar a atenção do juiz para um determinado assunto, use o negrito. Mas também não abuse, porque o que for de fato importante se diluirá ao que foi grifado e não terá a menor relevância. Não seja grosseiro em sua petição inicial. Essa atitude não fará com que o juiz se convença de seu posicionamento, sem contar que a mínima possibilidade de um acordo evaporará. Partimos agora para finalizar a inicial, apresentando ao magistrado os pedidos com suas especificações. Não faça pedidos descabidos, aqueles que você tem certeza que ali não se enquadra, pois o cliente poderá ser condenado aos honorários de sucumbência. Como o juiz vai ficar restrito ao que foi pedido, então você não pode esquecer de fazer todos os pedidos. Muito embora seja de praxe, ao requerer a citação da parte ré, utilizar o seguinte termo: requer a citação da parte ré para querendo apresentar contestação aos fatos narrados sob pena de revelia. Mas é bom lembrar que os efeitos da revelia não se aplicam aos litígios que versam sobre direitos indisponíveis. Você também deverá requerer que seja decretado o divórcio e vai esclarecer quanto ao nome e alimentos. Não se esqueça de pedir ao juiz que fixe os alimentos provisórios, que são aqueles arbitrados liminarmente, ou seja, sem ouvir o réu. Você deve requerer que seja fixada a porcentagem a ser descontada no caso do alimentante ter vínculo empregatício e quantos salários mínimos deverão os alimentos corresponder, em caso de desemprego ou o profissional ser autônomo. Deve também indicar a conta que deverá ser depositada esses valores. Se houver bens a serem partilhados, é importante apresentar um esboço da partilha, ou seja, uma sugestão da forma como pretende que os bens sejam divididos. Se houver filhos, deve constar o pedido de alimentos ao filho, guarda e a forma de convivência com o outro cônjuge. Deve requerer também a designação da audiência de conciliação, no caso de ter outros assuntos a serem tratados além do pedido de divórcio. Em seguida, deve-se especificar quais as provas pretende produzir. Se houver prova testemunhal, não esqueça de qualificar as testemunhas. Deve haver em sua inicial o pedido da condenação da outra parte, dos honorários de sucumbência, também das custas judiciais. Finalizando, é obrigatório informar o valor da causa. O divórcio não tem expressão econômica, então o valor da causa fica a critério do autor. Mas se houver acumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Deixa eu te dar um exemplo rápido. Se na sua inicial a cliente quer o divórcio, R$1.000 de pensão e as partes possuem um patrimônio comum no valor de R$100.000, o valor da causa na ação de alimentos deve corresponder à soma de 12 prestações mensais. Dessa forma, o valor da causa é de R$12.000. No tocante à partilha dos bens, o valor da causa será correspondente ao da meação, ou seja, R$50.000, uma vez que é este o benefício econômico pretendido pelo seu cliente. Então, o valor da causa para este caso específico será de R$62.000. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, você deixa aqui no comentário e nos vemos no próximo vídeo.